Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso online, esse módulo que vai falar sobre os modelos atômicos. A gente vai passear aqui por toda a história da evolução, da descrição do que é o átomo, falando ali sobre os modelos, as principais características e o que é que fez cada um desses modelos cair, beleza? Acompanha comigo então o estudo dos modelos atômicos. Bora lá. Vê só, primeira coisa que eu preciso diferenciar para vocês é a ideia do que é elemento químico e do que é átomo. A gente começa com uma ideia muito simples, pensando sobre a tabela periódica. Vê, a tabela periódica ela contém 118 desses quadradinhos, que representam características, que representam propriedades dos elementos químicos e não dos átomos. Micael, qual a diferença? Quando é que eu vou saber no momento que a questão está se referindo a um átomo ou no momento que a questão está se referindo a um elemento químico? É bem simples. Vê, sempre que a gente pensar em elemento químico, a gente tem que pensar em uma característica que envolve um grupo, um conjunto de partículas. Já quando eu falo sobre átomos, eu estou falando sobre algo individual. Eu estou falando sobre cada uma dessas partículas que eu estou ali trabalhando. Então, por exemplo, vamos falar sobre o oxigênio. Quando eu digo para você, ó, o oxigênio, no estado natural, ele é um gás. Vê, eu não estou falando sobre o átomo, porque átomo não tem estado físico. Eu estou falando sobre o fato de que vários átomos ou grupos de átomos de oxigênio, na temperatura ambiente, eles estão organizados no estado físico gasoso. Agora, quando eu falo, ó, o raio atômico, o tamanho do átomo de oxigênio, ou quando eu falo sobre uma distribuição eletrônica, eu estou me referindo ao átomo. Então, terão momentos que a gente vai falar ao oxigênio, se referindo a ele enquanto átomo, vai ter momentos que eu vou me referir ao oxigênio enquanto elemento químico. E aí você vai diferenciar por essas propriedades de grupos e propriedades individuais, tá? Porque lembra, sempre quando a gente falar em átomo, você tem que imaginar como se você estivesse trabalhando com um pedacinho de uma parede. Imagina que a parede é aquela substância a qual você está se referindo, a qual você está trabalhando, está estudando ela. E essa parede ela é formada por tijolos que vão se encaixando no outro. Esses tijolos que estão formando a parede nada mais seriam do que os átomos. Só que ao longo da história, muitas pessoas ficaram pensando numa formulação para tentar entender como é que esses átomos eles eram, do que eles eram formados, qual a sua estrutura. Por isso, a gente vai passear um pouquinho aqui pela história para entender como é que esses átomos são considerados hoje, tá? E aí, bora começar lá pela Grécia Antiga. Demócrito e Leucipo, dois filósofos, né, que vieram ali por volta de 400 anos antes de Cristo, eles ficavam se perguntando, porque nessa época deles a gente tinha os filósofos pré-socráticos, né, a galera que tentava dizer que a matéria ela é formada por água, terra, fogo e ar, e depois pelos quatro elementos. Demócrito e Leucipo eles começaram a pensar, imagina que a gente tenha um material qualquer, sei lá, um pedaço de pão. Se eu pegar esse pão e partir ele na metade, eu tenho um pão partido, certo? Mas se eu pegar essa metade de um pão e partir ela de novo, eu vou ter uma metade um pouco menor. Agora é dessa outra metade que sobrou. E aí o que, que ele foi fazendo? Eles foram pensando de cada vez a gente ir partindo essa metade pela metade de novo. Vai chegar um momento que o pedaço que sobrou ele é tão pequeno que não tem mais como eu dividir ele. Esse pedaço pequeno que não cabe mais uma divisão, que não tem mais como eu partir ele ao meio, eles chamaram de átomo. Porque lembra, quando ele fala sobre átomo, átomo vem do grego, que quer se referir a você como uma partícula não divisível, tá? Divisível. Então, a primeira ideia do que é átomo veio lá da Grécia Antiga com Demócrito e Leucipo. Eles disseram o seguinte, ó, o átomo, ele é a menor partícula que compõe a matéria. Então, tudo que você imaginar que está aqui dentro do universo, ele é formado por átomos. Esses átomos, eles são idênticos em relação à sua composição. Então, não importa se é os átomos que estão formando a caneta, que estão formando você ou a água que você está bebendo. Todos os átomos eles eram iguais em relação a do que eles eram formados. Mas o que fazia com que os átomos se diferenciassem era o tamanho que eles tinham e o formato que eles tinham também. Então, a gente tinha os diferentes tipos de matéria existindo a partir do momento que os átomos que formavam aquela matéria se diferiam em relação ao tamanho e em relação ao formato. Demócrito e Leucipo, eles não foram muito levados a sério, né? A teoria dos quatro elementos realmente perdurou por muito tempo e a ideia de existir uma partícula única que forma a matéria, ela foi deixada de lado, até chegar ao nosso amiguinho Dalton. John Dalton, mais especificamente, ele era um inglês
Ele era químico, ele estudava gases, ele fazia muitas reações químicas, ele ajudou a estabelecer as leis ponderais, né, que são as leis que regem as reações químicas. E ali, por volta mais ou menos de 1808, Dalton estabeleceu uma série de postulados, resgatando a ideia de que a matéria ela era formada por átomo. Ele estudava os gases, como eu falei, né? Então ele começou a perceber certas evidências que só faziam sentido se a matéria realmente fosse formada por átomos. E aí ele pensava, poxa, eu sei da existência do elemento químico oxigênio, do elemento químico carbono, do enxofre, do chumbo, mas por que eu tenho esses elementos e eu não sei explicar do que eles são feitos? E aí Dalton disse, não, peraí, vamos parar para pensar um pouquinho. Realmente, a matéria ela é formada por átomos. Os átomos, que vão ser a menor partícula que forma a matéria, eles têm um formato. Os átomos, eles são partículas esféricas, elas são maciças, sem carga e elas são indivisíveis. Isso são postulados dele, tá? Elas são esféricas, então bolinhas. Elas são maciças no sentido de que não existe nada vazio dentro delas, não existe algo que permita ao átomo ser dividido. Ele é sem carga, porque não existe a presença de partículas nem positivas nem negativas, e elas são indivisíveis. Os átomos realmente é a menor coisa que existe no universo. Além disso, Dalton pensou, poxa, se existem muitos elementos químicos diferentes, eu posso dizer então que cada elemento químico ele é representado por um tipo de átomo. Então, por exemplo, imagina essas 5 bolinhas que eu coloquei aqui para vocês. Elas têm tamanhos diferentes, então eu posso pensar que elas também vão ter massas diferentes. O que é que Dalton disse? Cada elemento químico é representado por um conjunto de átomos que tenha a mesma massa e o mesmo tamanho. Então, por exemplo, imagina essa bola roxa. Sempre que você encontrar um átomo que tenha esse tamanho e essa massa, eu vou poder dizer, sei lá, que isso aqui é um átomo de oxigênio. Sempre que você encontrar essa bolinha cinza, que tem um tamanho diferente, uma massa diferente, eu vou dizer que é um átomo de hidrogênio. Sempre que eu encontrar essa bola amarela, eu vou dizer que é um átomo de carbono. Enfim, cada átomo ele vai ser reconhecido pelo seu tamanho, pela sua massa e vai representar um elemento químico. E quando você tem, então, átomos que tenham tamanhos e massas diferentes, obrigatoriamente eles precisam pertencer a 2 elementos químicos diferentes. Imagina, por exemplo, a água. Se você soubesse, a água ela é formada por 3 átomos. Porém, 2 deles são iguais, um é diferente. Então, você tinha que ter a noção de que desses 2 átomos iguais pertenciam ao mesmo elemento e esse átomo diferente ele pertencia a um elemento diferente. O modelo atômico de Dalton ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, tipo uma sinuca, justamente pela ideia do formato que o átomo dele tem, tá? Em 1808. Lembra disso. Outras coisas que Dalton falou que agora vão na direção das reações químicas, tá aqui. Primeira coisa, ele falava sobre um átomo ser uma partícula que ela pode se combinar. E no momento que ela se combina, ela não dá origem a um novo elemento químico, ela dá origem a uma substância. É o que acontece, por exemplo, na formulação da água. Quando um átomo de oxigênio se junta e se combina com 2 átomos de hidrogênio, a gente dá origem aqui à água, uma nova substância. Então, ele dizia o seguinte, quando você tinha algum material que ele era capaz de ser decomposto em materiais menores, em substâncias mais simples, é porque esse material que foi decomposto ele é formado pelo agrupamento, pela união de vários átomos, tá? Era o que acontecia no gás carbônico, é o que acontecia na água e por aí vai. Então lembra, átomos podem se combinar para dar origem a novas substâncias. E outra coisa que Dalton falou também é que uma reação química ela não forma e ela nem destrói átomos. Uma reação química, ela simplesmente reorganiza eles. É o que está acontecendo aqui, ó. Imagina que você tem a reação química do metano reagindo com gás oxigênio. Você está literalmente queimando o metano. Esse gás, na presença do oxigênio, ele vai se transformar em outras coisas. Porém, os novos materiais que vão ser formados, eles obrigatoriamente precisam ser fabricados pelo mesmo tipo de átomo que existia antes. Como assim? Vê, pensa comigo. Antes você tinha carbono e hidrogênio formando metano, e você tinha os átomos de oxigênio formando o gás oxigênio. Então, nos reagentes, que são os materiais de partida de uma reação química, você tinha carbono, hidrogênio e oxigênio. Logo,
é obrigatório que depois que a reação aconteça, você só tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. É o que está acontecendo aqui, ó. Percebe que agora você tem CO2 e água. As substâncias são outras. Os átomos, eles se organizaram de uma forma diferente, mas o tipo de elemento químico que existe é o mesmo, tá? Então, em uma reação química, nada mais acontece do que uma reorganização de átomos. Tudo isso foi a ideia que Dalton trouxe ali por volta de 1808, tá? Bora lá para a primeira questão da aula, que diz o seguinte: a primeira teoria atômica descrita por Epicuro na carta a Heródoto e resgatado por esse carinha aí, na obra de Rerum Natura, afirma que alguns corpos são compostos, enquanto outros são elementos de que se compõem os corpos compostos. Alguns elementos são um inteiro, outros elementos são formados por vários pequenos pedaços. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis. Alguns séculos depois, esse postulado foi admitido por quem? Vê, átomo, ele é indivisível e ele é imutável. Sempre que você pensar sobre átomo indivisível e imutável, você vai lembrar da teoria atômica de Dalton, tá? Então, pode marcar aí com muita firmeza, letra B, John Dalton. Questão 2. Essa questão fala sobre uma data que é 1803. E aí, eu vou dizer, existe um problema dentro da história da química que é conseguir afirmar com certeza as datas nas quais os principais eventos aconteceram. Mas é consenso, eu vou dizer assim, entre as maiorias dos autores de química que Dalton postulou a sua teoria em 1808, tá? Mas lê a questão. Dalton, em 1803, propôs um modelo atômico. Ele correlacionou a ideia da existência de elementos que não podem ser decompostos quimicamente à ideia de átomos que são indivisíveis. Qual dos postulados abaixo não pode ser atribuído às ideias de Dalton? Vou começar pela letra D. Letra D diz assim: uma reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. Isso está de acordo com o que Dalton falou, porque lembra, uma reação química é apenas uma reorganização. Então, eles estavam juntos, eles se separam e se reorganizam. Isso está de acordo com o que Dalton falou. Letra C. Toda matéria é feita de átomos? Sim. Dalton resgata a ideia da composição atômica da matéria. Então, para ele, toda matéria é feita de átomos. Letra B. Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies de diferentes átomos. Lembra, né? Átomos podem se combinar para formar determinadas substâncias químicas. Então, isso aqui também está correto. O problema está na letra A. Diz aí, ó. Átomos de um dado elemento químico são idênticos. Alguns diferem apenas na massa atômica. Meu cidadão, lembre, pelo amor de Deus, a característica mais importante que Dalton disse, que marca um elemento químico, é a massa. Então, se um elemento ele tem uma dada massa, qualquer átomo que aparecer com massa diferente daquela que está estabelecida para aquele elemento químico não pertence a ele. Micael, não entendi. Vê, imagina que eu diga assim, para ser um átomo de oxigênio, a massa tem que ser 10. Se eu encontro um átomo que a massa é 12, eu já posso dizer, isso não é oxigênio, tá? Então, lembre disso. Portanto, a única que não faz parte aqui dos postulados de Dalton é a letra A. Beleza? Aí, o que aconteceu? Mais ou menos ali, um pouco antes, né, do Dalton estabelecer o modelo atômico, as pesquisas que relacionavam cargas elétricas e eletricidade e composição da matéria começaram a, tipo assim, atingir um fervor gigantesco. E a galera chegou à conclusão de que a eletricidade, para existir, dependia da presença de cargas elétricas dentro da matéria. Olha a incoerência. Dalton disse, toda a matéria é feita de átomos e os átomos não têm carga. Por um outro lado, a eletricidade existe. A eletricidade ela tem a ver com a composição da matéria e a matéria tem carga. Percebe que não tem como a gente juntar essas duas ideias. Thomson, então, J.J. Thomson, né? Joseph John Thomson, ele se aproveitou dos estudos que a galera fazia em relação às cargas elétricas e utilizou um equipamento chamado ampola de Crookes, que é isso aqui. A montagem é bem simples. Você tem uma fonte geradora de energia, você tem duas placas metálicas, uma chamada de cátodo, que é o polo negativo, e outra chamada de ânodo, que é o polo positivo.
Essas placas metálicas, elas estão inseridas dentro de um tubo de vidro que contém um gás em quantidades muito pequenas, que a gente diz que é um gás rarefeito. O que é que eles observaram? Que quando essa fonte de tensão começava a gerar energia, da placa que eles chamaram de cátodo, acontecia a emissão de um feixe luminoso na forma de raios, que eles chamaram então de raios catódicos. Por quê? Porque vinha do cátodo. Trocaram o material metálico que formava a placa. Essa emissão continuava acontecendo. Trocavam o gás que existia ali dentro da ampola, a emissão continuava acontecendo. Então a galera pensou, pô, se não importa qual é o material que está na placa, não importa qual é o gás que está ali dentro, esse efeito continua acontecendo, então é porque, de alguma forma, isso está saindo daquilo que compõe a matéria. E aí a galera se debruçou sobre o estudo desses raios catódicos e perceberam algumas coisas. Primeiro, esse raio catódico ele tem trajetória retilínea. Então, não importa a direção do cátodo, não importa para onde ele estivesse apontado, ele sempre ia sair na direção que o cátodo estava ali estabelecido. E esses raios catódicos eles eram formados por partículas, ou seja, eram estruturas que possuíam massa. Então, teoricamente, eles não poderiam dizer, não é uma partícula energética qualquer. E, para além disso, eles possuem carga, e especificamente carga negativa. Então, vê, o que a galera pensou? Eu tenho um material que está sendo emitido de um metal que tem carga, tem massa, e essa carga, né, é carga negativa. Isso tem que estar dentro da matéria. Thomson deu um nome para essas cargas elétricas, ele chamou de elétron. Então, eu posso dizer que Thomson é o pai dos elétrons. Foi ele que descobriu a primeira partícula que está presente dentro do átomo. E aí ele pensou, poxa, se essa partícula está dentro do átomo, a gente precisa remodelar essa estrutura, né? E aí Thomson propõe um novo modelo atômico. Ele diz, o átomo ele realmente é uma estrutura esférica, porém agora é uma estrutura esférica que não é maciça. Existe espaço vazio dentro do átomo, existe ali alguma coisa que está dentro dele. E, por favor, Thomson disse que o átomo ele é divisível. Como assim? Lembra, grego, não divisível. Por quê? Porque o átomo era a menor partícula que existia no universo. Porém, a partir agora do momento que eu tenho elétrons dentro do átomo, significa dizer que existe algo menor dentro dele. Então, agora, por hora, os elétrons seriam as menores partículas que formam a matéria. Por isso que, a partir de Thomson, o átomo passa a ser divisível. E como é que fica a organização? Bem de boa. Você tem um átomo que agora é eletricamente neutro. Micael, qual é a diferença? Eu vou fazer você olhar para mim. Quando Dalton falou que o átomo não tem carga, é porque não existe nem coisa positiva nem coisa negativa. Quando Thomson diz o átomo é eletricamente neutro, guarda a diferença. Significa dizer o quê? Que se eu tiver 5 cargas negativas, é importante que dentro do átomo existam também 5 cargas positivas. Ou seja, elas têm que se anular, tá? Então, ser eletricamente neutro é dizer que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Volta para lá. E como é que isso se estabelece dentro do átomo? Bem simples. Ele diz o seguinte, o átomo ele passa a ser uma esfera, isso aqui está cortada, tá? Uma esfera com carga positiva, então é como se a massa do átomo fosse positiva. Inserido dentro do átomo, você tem as partículas elétricas negativas, você tem os elétrons, tá? Então, o modelo dele fica conhecido como o modelo do pudim de passas. Ele era inglês e os ingleses supostamente comem pudim com passas. Eu nunca vi, mas é isso aí. Então, aqui agora a gente começa a ter um modelo atômico que explica os fenômenos elétricos, tá? Então, o modelo atômico de Thomson veio aí mais ou menos em 1897, depois do modelo de Dalton, para juntar a eletricidade dentro da composição da matéria, beleza? Bora lá para a questão 3? Diz assim, modelos científicos são uma parte importante da ciência. Muitas vezes, eles têm como função explicar fenômenos do nosso cotidiano. Um dos exemplos de grande relevância para a química foram as elaborações dos modelos atômicos. Esses modelos foram formulados por meio de muito estudo e experimentação, e cada um, à sua maneira, ajudou a compreender muitos aspectos da matéria. Nesse contexto, é correto afirmar que o primeiro modelo atômico utilizado para explicar a relação entre a matéria e a eletricidade foi quem?
Lembra, para existir eletricidade tem que ter cargas elétricas. E o primeiro modelo atômico a trazer a ideia de cargas elétricas, de fato, dentro do átomo, foi o nosso amiguinho Thomson. Então, a gente tem aí, letra C, o modelo atômico de Joseph Thomson, chamado de pudim de passas.